Olá, olá, bem-vindos a essa live, uma análise de ministração. E nessa live o que nós fazemos é, nós pegamos um caso real, uma situação onde alguém vem e deseja ministração e a gente analisa aqui, a gente monta uma estratégia de ministração para essa pessoa. Então, se tu tem interesse, porque tu ministra pessoas, tu atende pessoas, tu deseja trabalhar raízes espirituais, ou daqui a pouco tu tem ajudado as pessoas de um lado, de uma outra forma, mas tu também quer apurar os teus sentidos espirituais, vem aqui conosco. Outra coisa, muito benefício também para as pessoas que estão vivendo situações como aquelas que nós estamos analisando. Então, tu também pode te beneficiar dessa forma. Gente, é um prazer estar aqui servindo vocês nessas terças à noite. Nós já estamos fazendo isso, eu e a Ilza, há um tempinho, e é um prazer sempre estar com vocês, trazendo situações reais. Todas as pessoas de quem nós falamos aqui, a gente não fala quem são essas pessoas, mas elas autorizam para que a gente possa discutir o caso de cada uma delas. Então, olha, hoje à noite nós vamos estar falando sobre situações importantíssimas de pessoas que estão vivendo e que necessitam estratégias de ministração. Ilza, tô te chamando aqui para começar. Então, bem-vindos todos vocês que estão aqui conosco. Vamos estar falando sobre estratégia de ministração. Oi, Ilza, tudo? Oi, tudo bem? Bem-vinda! Para as pessoas que ainda não conhecem, a Ilza fez parte do nosso treinamento, que hoje a gente está chamando também de estágio, e ela, ano passado, veio. Fala um pouquinho, Ilza, como é que tu chegou hoje para nos ajudar aqui? Oi, Sophie, oi, Kátia. Bom ver vocês aqui, fiquem conosco. Brevemente, Ilza, te apresenta. Oi, tudo bom? Meu nome é Ilza Soares. O ano passado eu comecei uma mentoria com a Jaque, onde Deus ministrou muito o meu coração, onde houve muitas mudanças. E quando a Jaque começou com o treinamento ROF, eu senti de Deus de estar participando, sabe? Eu fui ministrada tive uma ministração durante a mentoria, onde foi algo tremendo na minha vida. E aí eu comecei a fazer o treinamento ROF, onde fui mais ministrada por Deus bastante em algumas áreas da minha vida. E hoje eu estou ministrando outras pessoas. E tem Eu sido sempre incrível. falo de ti, Ilza, porque assim, ó, gente, nós estamos falando do quê? 6 meses, talvez, onde a Ilza É. entrou numa mentoria de mulheres comigo, né? Começou a trabalhar áreas da identidade, já entrou para o nosso treinamento e hoje ela tem ministrado. Hoje eu e o Marcelo não temos tido condições de atender todas as pessoas e a Ilza tem feito isso. Então, se você deseja ministração individual, vai na minha bio, lá tem um link, tem um custo e esse custo ele também vai ajudar a Ilza a continuar o treinamento dela. Olha que lindo, né, Ilza? É dar, dar e dar. Gente, então é o seguinte, hoje à noite nós vamos falar sobre análise de ministração. O que acontece? Como o Ministério Restaurando os Fundamentos, nós estamos trabalhando com as raízes espirituais dos problemas das pessoas. E aí, o que acontece? A Ilza traz um caso real para nós e a gente começa a discutir, onde a gente vai falar sobre 4 áreas bem importantes. A primeira é quais são os legados hereditários que estão afetando a vida dessa pessoa. São cristãos, pessoas que amam a Deus, pessoas que desejam a liberdade, mas estão encontrando dificuldade em entender, poxa, eu oro, eu jejuo, eu amo a Deus, eu já estou na igreja há não sei quantos anos, o que está me atrapalhando? Oi, pessoal que está chegando, bem-vindo, pastora Thalita, Janete, Pauline, Oséias, Neuza, Camila, Márcia, Rubem. Gente, bem-vindos, tá? Olha, eu tô bem ativa no Clubhouse, que é uma nova mídia social. Então, Ilza, tu vai ver um pessoal diferente que me conheceu lá, que quer ver o que a gente está fazendo aqui. Então, nós trabalhamos com os legados hereditários. Primeira área. Segundo, Ilza, a gente também vai conversar, né? E eu vou tirar os comentários agora para vocês olharem para a Ilza, e depois eu abro se vocês têm dúvidas. Segunda área, nós vamos falar sobre os falsos conceitos, crenças limitantes.
que não está de acordo com a vida de Deus, a palavra de Deus, o caráter de Deus, a natureza dele. E, infelizmente, se aquilo que eu creio, não só aqui não está de acordo com o pai da verdade, está de acordo com o pai da mentira. Não tem como negar. Terceira área, e essa é um pouco mais difícil na análise, porque normalmente a gente vai fazer uma entrevista com a pessoa, vamos ver quais as áreas mais doloridas que essa pessoa pode ter ou precisa ter um encontro com Deus. Ilza, ontem eu estava no Clubhouse e tinha uma moça que começou a falar de um testemunho de cura, de libertação que ela teve, de abuso, e aí ela mencionou uma coisa. Olha, o momento que eu fui livre foi o momento que eu senti Jesus comigo, botando a mão aqui eu sabia que ele estava comigo, ele estava tirando aquilo. E uma das coisas que a gente mais ama no Ministério ROF, né, Ilza, é que tem um momento para que a gente possa chamar Jesus dentro daquela dor. Deus, vem aqui. Porque, gente, eu preciso dizer, a nossa sabedoria não cura, né? Tudo aquilo que a gente tenta fazer não é suficiente. Nós, seres humanos, precisamos do encontro com o nosso Pai Celestial, onde Ele realmente vem naquele momento de dor. Ele começa a falar a verdade, onde só havia mentira. Ele começa a declarar quem Ele é e o que Ele sempre intentou para cada um de nós. Para daí, então, nós irmos para a quarta área, que é se livrar das opressões demoníacas. Fechar portas para mandar os demônios embora. Então, uma das coisas características do Ministério ROF, nós não mandamos embora demônios sem lidar com as legalidades, né? Nós entendemos que existe uma força enorme no momento que a gente fecha portas de acordo. E aí, o que acontece? Satanás só tem autoridade nas áreas que eu permiti que ele viesse. Às vezes eu tenho consciência disso, às vezes não, pelos legados hereditários, né? Porém, quando eu fecho essas portas, né, Ilza? Aí eu consigo dizer, sabe o quê? Vai embora. Problemas financeiros, seja o que for as áreas. E, Ilza, conta para mim, qual a área que a gente vai estar analisando hoje? Bom, é um homem que busca ministração. O problema atual dele, ele busca por um romper na vida profissional, na área profissional. E olha que interessante, Ilza, em primeiro lugar, um homem. Normalmente nós estamos aqui analisando mulheres. Nós vemos uma porcentagem muito maior de mulheres que buscam, né, restauração, que têm consciência ou que se permitem, né, trabalhar nesse 1 a 1 ou nessa forma de grupo. Às vezes os homens têm uma dificuldade muito grande, né? Eu acredito que é muito cultural. Como tu tem que vencer sozinho, tu tem que fazer, senão tu é fraco. Então, eu só queria salientar, para vocês que trabalham com pessoas na restauração, essa é um exemplo clássico. Raramente nós temos, né, homens que ainda não são ministros e que desejam passar por esse processo. Então, se tu assistir, já te dou os parabéns só por isso. Então, é uma situação que tem afetado muito ele, porque ele falou que tem afetado com dúvidas, falta de fé, uma falta de posicionamento, ele tem muitas incertezas. Ele falou também que ele se sente sem propósito e se sente passivo. É um sentimento que ele tem. Uma das coisas mais dolorosas com todo esse problema tem sido para ele que está afetando o relacionamento dele com Deus, esse problema dele. Ele até listou de 0 a 10, ele colocou que é um problema, ele colocou 10, que é um problema então bem dolorido para ele. Ele diz que tem afetado o relacionamento dele com outras pessoas também, porque ele tem ficado irritado com ele mesmo. Com as coisas que ele quer e ele não consegue. Ele tem visto que ele tem se tornado uma pessoa muito crítica e, ao mesmo tempo, fechado. E no relacionamento com Deus, ele também colocou que esse problema tem afetado o relacionamento dele com Deus, porque tem gerado um pensamento de que Deus deixou ele para trás, que Deus não se importa com ele.
e muitas vezes ele não sente a presença de Deus e o amor de Deus. Tudo Qual, por causa desse problema qual o dele. número que ele deu para o relacionamento dele com os pais? Deixa eu ver aqui. E a Ilza, ela tá pegando um formulário que a gente manda para as pessoas que querem ministração. Então, elas vão ali nesse formulário, rapidamente, colocar qual o problema que elas estão buscando e algumas perguntas específicas que a gente faz. Antes de chegar na ministração e entrevistar, ver um pouco mais profundo. O que ele colocou, Ilza? O pai, ele colocou 5 e a mãe 8. E ele fala alguma coisa do pai? Sim, ele colocou que o pai era distante, sem afeto e frio. A mãe próximo, afetiva e íntimo. Frequentemente ele sentia que a mãe dele amava ele e que ele era importante para ela. E frequentemente ele sentia que o pai não se importava com ele e que o pai não era sincero. Gente, olha que interessante, né? Nós formamos a nossa imagem de Deus, muitas vezes, a partir da imagem que nós temos da pessoa do nosso cuidador, né? Da pessoa que representa. Às vezes nós temos, isso é um pouco complexo, às vezes nós temos uma mãe, né? Às vezes nós temos um pai, mas o pai, principalmente, é essa conexão com Deus, quem ele é e a nossa imagem. E olha, eu quero que vocês prestem atenção, e eu acho que tu notou isso, né, Ilza? As mesmas características que ele descreve de Deus, ele descreveu do pai. Deus não me ouve, eu sinto que o meu relacionamento com ele não tá legal, ele não tá atendendo aquilo, ele tá distante. Entende? Então as pessoas vêm para a ministração querendo resolver uma situação específica que elas estão vivendo, que é real. Eu estou com um problema no trabalho e eu não consegui entender completamente ainda, talvez na entrevista, se é que ele não consegue uma promoção, ou se ele está desempregado, ou se ele simplesmente não consegue evoluir, né? Ou se o negócio dele não está indo para frente. Mas o interessante aqui, né, Ilza, é esse fato de que essa visão, a pessoa vem e busca uma resolução numa área da sua vida, e quando a gente começa a ir mais fundo, tem raízes aí. Por quê? Porque vão ter conceitos, as pessoas não se importam, as pessoas importantes na minha vida não vão se importar comigo. Eu estou sozinho, é eu quem tenho que lutar. Então nós não conhecemos a história desse homem. Coisa boa que ele teve uma mãe que ele se sentiu completamente amado e acolhido, isso é muito importante. Mas aqui nós temos um relacionamento super distante com o pai. E o pai, ele dá o destino, né? A mãe é aquela pessoa que nos ensina o carinho, o afeto, né? O aconchego, as nossas emoções. E aí nós temos um pai que ele nos joga o destino, ele libera a bênção sobre quem nós vamos ser e o quanto nós vamos conquistar nesse mundo. E aí tu vê uma pessoa que está hoje frustrada profissionalmente, e eu ouso dizer que profissionalmente é algo que ele consegue tocar. Então ele consegue dizer, isso aqui está ruim. Mas eu não sei te dizer em quais outras áreas, que talvez ele nem se deu conta, mas que ainda não estão também boas, né? Que não estão vivendo tudo aquilo que Deus tem para ele viver. Então achei essa parte interessante, né, Ilza? Verdade. Então tem a situação com o pai, tem a situação de se sentir sozinho, né? Então eu acho que aí já vamos falar do abandono. Gente, o abandono, eu não sei se algum de nós se livra dessa raiz, dessa raiz hereditária, né? Porque o abandono, ele pode ser um abandono físico, ele pode ser um abandono emocional, né? Ele pode ser um abandono de várias formas, e todos nós vivemos de alguma forma ou não, né? Nos nossos legados familiares, esse tipo de abandono. Então eu acho que já a impressão que eu tenho, a visão que eu tenho, Ilza, é como se a gente fosse construir um castelo. Para mim, eu diria, o abandono já é esse chão. A partir do abandono é que as coisas começam a ser construídas, né? Então eu diria que a primeira área seria o abandono. E olha só, problema no trabalho. Talvez a gente diria, ai, sei lá, eu não sei que outras coisas viriam na mente, né? Mas a gente está indo profundo nas raízes. O que mais, Ilza?
Ele colocou: existe qualquer similaridade entre o problema atual com experiências dolorosas da infância ou com outras situações do passado? Ele colocou que talvez a separação dos pais. Com quantos E, anos? 10 anos ele colocou. Os Hum. pais se separaram quando ele tinha 10 anos. Ele ficou com a mãe, Com a provavelmente. mãe. Isso. Morou com a mãe. O pai recasou, sabe se ele botou ali ou não? Deixa eu ver aqui. Não, só a mãe ele colocou. Com a Uhum. mãe e o padrasto. Aos 17 anos, acho que a mãe casou de novo, Ah, tá. quando ele tinha 17 anos. Olha aqui, né, gente? 10 anos, uma fase tão importante para o menino, né? Uma fase muito importante de identidade, né? Ele está formando ali quem ele é nesse mundo, o lugar dele. Então, eu não sei como esse relacionamento antes era, se já estava tumultuoso, se foi uma surpresa, mas ainda só confirma ainda mais, né, o abandono. E Uhum, independente do que aconteceu, e existem situações que saem do próprio controle do pai, né? Aqui nós não estamos dizendo, ai, abandonou, não é nesse sentido. Eu quero que vocês entendam. Situações ocorreram para que isso acontecesse. O fato ocorreu. Talvez a mãe não deixava ver, talvez a mãe que forçou tudo. Não estou dizendo quem é certo e quem é errado, até porque a gente não uhum. conhece nem a história dele. Mas o fato é, Sim. houve, né, esse abandono como base. Fala alguns falsos conceitos que ele marcou, só para a gente ver que outras áreas talvez estão aí mais profundas, Ilza. Tá. Falsos conceitos, ele marcou na parte da rejeição: eu não pertenço, não faço parte, eu sempre serei deixado de lado, Uhum. meus sentimentos não contam, ninguém se importa com o que eu sinto, Ah, a indignidade, culpa, vergonha, eu não sou digno de receber alguma coisa de Deus, eu hum, já errei tanto que perdi o melhor de Deus para minha vida, hum, eu nunca serei reconhecido pelo que eu faço, mesmo quando dou o meu melhor, não é o suficiente, nunca consigo alcançar um padrão. No controle, tenho que planejar cada dia da minha vida, continuamente planejar, não posso relaxar. hum. Eu vou colher, ser passivo para evitar conflitos que possam arriscar desaprovação dos outros sobre mim. A melhor forma de evitar a mais sofrimento seria a rejeição, é me isolando. Hum. Quais as Também áreas que ele marcou marcou das portas abertas, Ilza? das Portas portas abertas abertas. nós chamamos que são legalidades, né? Que Satanás tem sobre a nossa vida. Então a gente tem uma listagem. As pessoas marcam o que é real para elas ou o que elas veem na família. Uhum. Ele marcou abandono, ansiedade, ira, raiva, confusão, problemas com controle, sufoco emocional, amargura, Hum, medo, problemas financeiros, problema profissional, orgulho, hum. perfeccionismo, rebeldia, rejeição, vergonha, culpa, indignidade, inferioridade, retraído. Antes de tu continuar a lista, Ilza. Olha que interessante, gente. A gente vê bastante ira, amargura, várias dessas coisas. E a Uhum, nossa tendência, às vezes, vai ser, ai, olha só, né? A gente precisa entender que a ira, que a amargura, elas são resultados de toda essa dor trancada. Olha o que ele colocou ali, sentimentos trancados. Não sei se é bem essa palavra, mas mais ou menos isso, sufocados. O que uhum, acontece? Quando a gente não pode, talvez a gente não possa porque alguém disse para nós, tu não pode chorar, tu não pode ficar bravo. Mas às vezes as circunstâncias ao nosso redor dizem para nós que a gente não pode. Talvez é uma mãe que está muito sensível e a gente precisa ser forte, então significa que a gente não pode perder, né, o controle. E aí ele fala muito sobre o controle, sobre uma necessidade de eu tenho que manter tudo, senão a coisa vai uhum. cair. Quantos anos ele tem, Ilza? Deixa eu ver aqui. Ele tem 51. Pois é. Aí nós vemos
né, 50 anos segurando toda essa pressão. Então, essa ira, essa raiva, se ela não teve como sair de forma saudável, porque, gente, raiva, né, ira, ela são sentimentos importantes que faz parte, né, a nossa ira, para ela ser expressada, para daí a gente conseguir chegar num... É como se a gente vem aqui, ó, do nada pro tudo, e depois a gente chega num lugar, aqui. E o que acontece quando as pessoas não podem expressar isso, a gente vê muita frustração, né? Crítica, julgamento das outras pessoas, porque a pessoa já está assim, ó, no seu máximo. Então, essa ira, Ilza, eu diria que é muito resultado desse abandono, dessas circunstâncias que aconteceram, essa frustração, né, de não ver as coisas andando. Alguma maldição ele colocou ali de algumas palavras lançadas sobre ele? Ele colocou palavras que ele mesmo declarou sobre si. Não nasci para vencer, eu sempre serei o mesmo. Gente, isso é uma declaração de derrota. E aqui, ó, para ele escrever, não é só uma coisa que de vez em quando ele pensa. Né? Nós sabemos, às vezes a gente não tem a maioria dos nossos falsos conceitos, crenças limitantes, nós nem nos damos conta. Agora, quando uma pessoa tem uma certeza tão clara, eu não nasci para vencer, é uma declaração, eu não posso vencer. Tu entende que tudo isso está trabalhando contra ele? Eu quero vencer, eu quero profissionalmente prosperar, mas a verdade é, olha a ira, a raiva, eu não vou. Quem eu estou enganando? Eu não vou. Então é um eu quero, mas ao mesmo tempo eu não consigo, eu não sou, eu não posso. Então me traduz muito esses sentimentos negativos, não como... Aqui, esses sentimentos negativos, por que eles são ruins? Porque eles abrem porta, né? Eles abrem porta, como vem de uma amargura, né? De uma dor, Satanás começa a botar fogo naquela lareira, né? Naquelas coisas ali. E aí o que era saudável começa a se tornar algo que vai nos corroendo. Eu não posso, olha o que as pessoas fizeram, olha o que eles estão dizendo. Tu entende? São vários pensamentos. Então, eu acho que o abandono é uma que a gente selecionou, que é muito boa. Eu acredito que uma terceira seria o controle, né? Porque a gente vê nele essa sensação de eu preciso fazer as coisas. Verdade, até... Desculpa. Não, pode falar. Até aqui, de que maneira você já tentou resolver esse problema? Ele colocou buscando de Deus, orando, pedindo. E como você vê se contribuindo para esse problema? Eu tento fazer as coisas certas. Eu não deixo de orar, eu não deixo de congregar e de ler a palavra. Então a gente vê que ele faz um esforço, né, para realmente mudar essa situação e não ver Porque o que acontece, né, Ilza? Normalmente, se a gente soubesse as respostas, a gente já teria ido para elas, né? O que ele está tentando atacar aqui é essa questão profissional. E a gente vê que tem coisas muito mais profundas que construíram esse castelo para que haja esse desajuste em algumas áreas da vida dele, que hoje ele entende que é profissionalmente. Então, acho que o abandono ali, eu não duvido que medos seja muito forte também. Talvez indignidade. Eu não sei qual seria essa segunda área, sem falar mais com ele. Eu tenho certeza que o abandono acredito que o controle também seria uma boa, mas eu deixaria, Ilza, quando tu ministrar ele, meio que aberto essa segunda área. Tu tem alguma coisa que tu já viu como importante que tu gostaria de colocar, que tu acha que seria uma área boa? Eu também tinha pensado na cadeia do medo, que talvez tenha bloqueado um pouco ali. Eu também tinha pensado nessa cadeia do medo. Porque o que o medo faz, né? Ele paralisa. E aí, onde a gente fala da vergonha, do medo e do controle, né? Porque a vergonha, ela mente para nós quem nós somos, ou seja, eu sou um fracassado, e talvez essa é uma identidade que a gente tenha acreditado.
E aí, a partir do que eu creio, é que as minhas ações, né? Então, acho que sim. Dá uma olhada em medos, ou talvez depois da entrevista tu tenha alguma outra área. Tá. Eu acho que o falso conceito, Ilza, poderia ser aquele que ele escreveu. A gente tem várias sugestões, mas quando a pessoa escreve algo, é muito forte. Uhum. Eu diria, esse aí, tipo, eu sou... Como é que ele colocou? Não nasci para vencer, eu Não sempre serei nasci... o mesmo. Tu pode botar, não nasci para vencer. Isso aí é um completo falso conceito, uma crença limitante que tem destinado ele a quê? Ao fracasso. E aí o que acontece, Ilza? Depois de trabalhar essa, se der tempo, as ministrações focadas, elas duram mais ou menos de 2 a 3 horas, as ministrações. Então, por isso que a gente fala que se der tempo. Se der tempo, Ilza, ele colocou uma ali sobre Deus. Sabe aquela ali que ele colocou? Deixa eu ver. Tinha uma que ele colocou... já perdi muito tempo, e de Deus. Eu acho que tem um item que é só de Deus ali. Não sei se é na primeira ou na segunda, acho que segunda página. Deixa eu ver se é na segunda. Nessa parte de Deus, ele marcou: Deus ama as outras pessoas mais do que a mim. Deus somente me valoriza pelo que eu faço para ele. O significado da vida é apenas ser um instrumento. E Deus me julga quando eu descanso. Tenho de estar ocupado com sua obra para não ser punido. Essas 3 ele colocou de Deus também. Tinha uma outra Ele que eu falsos olharia de novo. Tinha uma, eu não sei, de alguma forma na minha cabeça ficou forte aquela, mas tu dá uma olhada. Tem alguma... Eu não sou digno de receber alguma coisa de Deus. Essa aí, né, que é muito forte, como quem diz, a minha dignidade, que daí engloba várias dessas últimas que tu leu. Deus quer que eu esteja ocupado, Deus não deixa eu descansar, eu tenho porque, ou seja, o meu valor está naquilo que eu faço. Então eu te diria essa segunda, caso der tempo. Sim. E aí, Ilza, com certeza nós estamos falando aí de feridas que vão acontecer com alguns eventos. E muitas vezes o que acontece, né, Ilza? Dependendo de o quão doloridos nós estamos, às vezes Deus vem lá naquela raiz do abandono e restaura. Às vezes ele começa um caminho inverso, eu tenho visto isso. Ele vem num evento mais recente, que a gente não está com os muros tão altos, porque isso aqui que acontece, gente. Todos nós pedimos, todos nós não, mas as pessoas que pedem, Senhor, eu quero ser curada, eu quero ser restaurada. Né? A gente pensa, por que Deus não vem se ele é tão poderoso? O que acontece? Nós temos mecanismos de defesa que a gente nem se dá conta que impedem dele vir. Né? A gente quer muito. Lembra o que eu estava falando ali desse senhor, né? Ele quer muito, mas ao mesmo tempo nós fazemos isso com Deus. Eu quero muito a cura, mas eu não permito ele chegar em algumas áreas do meu coração. E aí, o que acontece? Às vezes Deus vem e começa a curar uma coisa que a gente está mais ok, né? A gente não está tão levantado assim a muralha. Aí a gente começa a baixar essas muralhas, ele começa a ver mais e mais profundamente. E eu tive a experiência, Ilza, eu quero te compartilhar isso. Acho que 2 semanas atrás, ou semana passada, eu ministrei uma moça junto com a Su. Lembra a Sumir, que eu fiz uma entrevista com ela aqui? Ela é uma especialista em traumas. E alguém que trabalha só com fragmentação. Ou seja, quanto mais traumas na nossa vida, mais protetores nós colocamos. E esses protetores acabam, às vezes, sendo partes de nós, Ilza. Esses protetores é como se tivesse uma biblioteca, e esse protetor é o bibliotecário. Deus criou tantas capacidades em nós, né? Tu vê pessoas que passaram por traumas tão horríveis e elas vivem uma vida que a gente chamaria até de normal. Porque elas trancam isso lá atrás, bem trancadinho, e elas continuam sobrevivendo. Normalmente, na meia idade, é quando alguma dessas coisas começam a escapar. Essas fumacinhas já estavam há muito tempo, a gente não tem mais a mesma energia de antes. Começam a vir.
E o que acontece com essa moça, eu acabei pegando a Su para me ajudar, é porque eu identifiquei todas as vezes que a gente ia trabalhar com ela, tinha uma bibliotecária lá, que não deixava a gente acessar, que não deixava Jesus vir. Por quê? Por causa da dor, por causa do medo, por causa das preocupações, né? E aí Senhor, eu não quero ficar com ela aqui ministrando várias vezes. Então a Su veio, e eu tive uma aula, né? Foi assim incrível, eu ali do ladinho, só na intercessão. Foi incrível. Incrível Deus vindo. Porque o que acontece, Ilza? Atrás de cada protetor também existem espíritos malignos que estão fazendo com que essa proteção fique mais forte. Para que Jesus não entre nessas áreas. Sabe? Para que ele não venha profundamente. Então eu estou dizendo aqui, tudo isso, eu só dei um exemplo, para dizer, às vezes Deus vem direto naquele lugar que é onde nasceu tudo isso. Toda a dor, todo o abandono. Em alguns momentos, para ti que está ministrando, Ilza, e para algumas pessoas que trabalham com outras vidas, não achem isso ruim. Porque muitas vezes Deus vai pegar algo que é possível agora. Né? Às vezes a gente pensa, mas se Deus fosse lá naquele lugar, seria muito mais incrível. Isso é o que a pessoa pode hoje. Olha o nosso Deus. Né? Ele não vem e estraçalha com a gente. Ele vem onde a gente pode. Então é ali que ele veio, ali que ele pode trazer a cura. Então isso pode acontecer com ele. Ou Deus vem realmente na área principal e já traz aquela loucura toda, né? Então, a nossa oração por esse homem é que realmente Deus possa levar ele nesse processo de restauração profunda, 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 profunda. Amém. E o que mais tem para dizer, Ilza, dessa situação que a gente está analisando? Eu acho que era isso. As coisas que eles colocou que eram mais... Vamos ver se o pessoal aqui tem dúvida, então? Oi, gente, vocês que ainda estão conosco, se vocês têm alguma dúvida sobre essa análise que a gente acabou de fazer, a gente quer estar respondendo as perguntas de vocês. Podem mandar, eu sei que demora um pouquinho aqui para aparecer. Então vamos nós de papo, né, Ilza? Ilza, eu acho que tem sido tão boa essas terças-feiras. Assim, eu não sei se o pessoal curte. Nós curtimos, né? Sim. A gente aprende muito com essas análises de ministração, se identifica com algumas coisas, porque é aos poucos que nós somos curados, onde Deus vai trabalhando na nossa vida, pouco a pouco, sabe? Então, tem muitas áreas da minha vida em que eu já vi um ministrar de Deus, mas eu vejo que tem muitas outras áreas que eu ainda estou sendo trabalhada e que eu preciso ainda ser trabalhada. E muitas vezes nessas análises, nessas ministração, Deus me mostra, sabe, lugares que ainda precisam ser curados, lugares que ainda precisam ser trabalhadas, sabe? Não é aquele nível de pensar, agora a Ilza já está totalmente 100% curada. Mas Deus é tão bom que ele faz pouco a pouco, sabe? Olha, uma sugestão que eu dou para quem quer ser restaurado profundamente é começar a trabalhar com outras vidas. Porque é incrível, né? Em nós isso começa a acontecer também. Verdade. Temos, iniciando, até te mandei um áudio, tá, Ilza? Para falar sobre essa turma de estágio que está começando agora, dia 8 de março. Tu já participou, mas agora eu quero que tu nos ajude. Isso que é o lindo. Uma das coisas que tem muito forte no meu coração do Marcelo, e a gente tem feito isso, as pessoas que estão sendo treinadas, capacitadas para serem ministros, depois elas se tornam também os mentores, né? Elas auxiliam as outras pessoas que estão chegando agora nesse processo. Isso é um crescimento para quem foi treinado agora, para ti, Ilza, e também um acesso para as pessoas que estão chegando, né? Para que elas possam ir mais profundo e ver alguém que, opa, se ela conseguiu, eu também consegui, né? Dá aquela sensação de, opa, vai dar certo. E eu tenho certeza, Ilza, que vai ser incrível tu estar conosco,
Porque teve várias situações no início do teu treinamento que Deus trabalhou para que tu pudesse passar. E eu acho que isso é muito comum. As pessoas chegam num treinamento achando, eu acho que eu não posso. Ou elas começam a se comparar. Será que aquela pessoa tem mais experiência que eu? Será que eu vou conseguir? Parece que todos os nossos problemas são inflados, né? Verdade. E eles têm a oportunidade ali. Ilza, foi um prazer estar contigo hoje à noite de novo. E semana que vem a gente se vê. Sim, prazer é meu, Jaque. Então tá, beijão. Beijo. Obrigada a Tchau. todo mundo que esteve conosco. Tchau, tchau. Tchau.